Vamos então iniciar. Este é o roteiro do nosso estudo. Nós vamos estudar esses 4 temas. O que foi o Concílio de Nicéia, qual foi a importância da definição de um credo, o credo niceno, o que são credos e confissões e qual a importância dos credos e das confissões. Então, esse vai ser o nosso roteiro. Essa primeira parte não será aprofundada porque já é a segunda semana sobre Nicéia, então eu vou focar mais nas 2 partes finais mesmo e nós teremos uma panorâmica aqui nesta primeira parte. Então eu começo com Mark Noll no livro Momentos Decisivos na História da Igreja e eu vou trazer alguns autores então para nós entendermos o que foi o Concílio de Nicéia. Mark Noll diz que no dia 20 de maio de 325, a Igreja Cristã entrou em uma nova era. Naquele dia, cerca de 230 bispos reuniram-se em Nicéia, na época uma grande cidade da Bitínia, agora a pequena cidade de Iznik, na Turquia. Aquela ocasião marcou o primeiro concílio ecumênico ou mundial da Igreja. O seu objetivo, discutir o significado da divindade de Jesus, dizia respeito à própria essência da fé cristã, o que tornou o concílio um ponto de transição tão extraordinariamente importante foi não somente a questão doutrinária sob discussão, mas a maneira como as forças políticas e sociais combinaram-se com a questão teológica fundamental. A ideia de um concílio não partiu dos bispos, antes eles foram convocados pelo grande imperador romano, o próprio Constantino. Após tal convocação e depois de tratar de tal assunto, a igreja nunca mais seria a mesma. Então, considerado o primeiro concílio ecumênico de 7, nesta conta não está o concílio de Jerusalém, ele sempre deixado fora, talvez porque foi um concílio com apóstolos, né? E os outros 7 são concílios ecumênicos mundiais que se sucederam, e este foi importantíssimo, como Mark Noll destaca. Outro que nos dá uma panorâmica sobre o assunto é o Nichols. Ele diz que no começo do 4º século, Ário, presbítero de Alexandria, ensinou que Cristo nem era homem nem Deus, mas um ser intermediário entre a divindade e a humanidade. Tal ponto de vista espalhou-se rapidamente no Oriente. A disputa sobre este assunto dividiu a igreja e causou mesmo perturbações da ordem pública. A fim de pacificar os ânimos, Constantino convocou o primeiro Concílio Geral da Igreja em Nicéia, Ásia Menor, 325. Ali Atanásio teve uma grande vitória, ele foi o principal oponente de Ário e seu partido. O concílio afirmou a divindade de Cristo, pela qual lutou Atanásio, e foi declarado que Cristo era da mesma substância do Pai. Durante a intensa disputa teológica no concílio, verificou-se que a maioria dos bispos não era composta de teólogos, mas de pastores. O que influenciou foi o apelo feito a Atanásio à fé, a convicção deles e o resultado da sua experiência cristã. Então, lá em Alexandria, havia o bispo Alexandre, o bispo da cidade, e Ário era um presbítero, bem mais jovem que Alexandre, e Ário começou a pregar que Cristo era igual a Deus Pai, e que, na verdade, tinha sido uma criação, a primeira criação por meio do qual Deus havia feito todas as coisas. E isso trouxe grande confusão, de modo que esse foi um concílio convocado por Constantino, pelo próprio imperador, para apaziguar os ânimos, e surge a figura de um diácono, nem presbítero era, nem bispo, ele vai se tornar bispo depois, Atanásio, que era jovem, alguns falam aí entre 25 e 30 anos de idade, baixo em estatura, e ele vai se tornar um gigante na argumentação, não é? E vai vencer ali os debates. Eu trago aqui também o Carnes, que nos dá uma panorâmica. Este concílio se reuniu em Nicéia no começo do verão de 325, 300 bispos da igreja estiveram presentes, embora nem 10 fossem da porção oriental do império. O imperador presidiu o concílio e custeou suas despesas. Pela primeira vez, a igreja encontrava-se dominada pela liderança política do chefe do Estado. Ário, apoiado por Eusébio de Nicomédia,
que não deve ser confundido com Eusébio de Cesareia, e por uma minoria dos presentes insistiu que Cristo não existiu desde a eternidade, mas que começou a existir por um ato criativo de Deus antes do tempo. Cristo era então de essência ou substância diferente, héteros do Pai, pela excelência da sua vida e por sua obediência à vontade de Deus. Cristo pôde ser considerado divino. Ário achava que Cristo era um ser criado a partir do nada, subordinado ao Pai e de essência diferente do Pai, não era coigual, coeterno e da mesma substância com o Pai. Nós sabemos que o fruto dos debates é a produção do credo niceno, que vai afirmar, na verdade, isso, que ele é coeterno, coigual, da mesma substância. E por fim, o Roger Olson, da História da Teologia Cristã, dos 318 bispos presentes na abertura do concílio, somente 28 eram declaradamente arianos desde o início. O próprio Ário não teve licença para participar do concílio por não ser bispo. Foi representado por Eusébio de Nicomédia e Teógno de Niceia. Alexandre de Alexandria dirigiu o processo jurídico contra Ário e o arianismo e foi auxiliado por seu jovem assistente Atanásio, que viria a sucedê-lo no bispado de Alexandria poucos anos depois. Grande parte dos bispos, talvez a maioria, pouco entendia das questões envolvidas na controvérsia. Conforme um relato, logo após a abertura do sínodo, alguém solicitou a leitura da posição ariana para que todos pudessem saber exatamente o que seria debatido. O bispo Eusébio de Nicomédia levantou-se diante do concílio e leu uma negação clara e direta da divindade do Filho de Deus, enfatizando que ele era uma criatura e de nenhum modo igual ao Pai. Antes que Eusébio terminasse a leitura, alguns bispos já tampavam os ouvidos com as mãos e gritavam para que alguém pusesse fim às blasfêmias. O Roger Olson continuou o relato dizendo que, de fato, a menção a uma posição teológica dizendo que Jesus não era Deus trouxe grande escândalo na maioria dos bispos que não sabiam exatamente o que estava sendo debatido ali, tá? E foi a partir daí que Atanásio, com a sua capacidade de argumentação, ele foi ganhando os corações daqueles que estavam lá. Vamos para o segundo ponto, então. Qual foi a importância, então, da definição de um credo na cidade de Niceia? E eu trago aqui apenas 2 pontos para depois nós entrarmos na importância de credos e confissões. Mas os autores, eles destacam a importância, né, do credo niceno, que depois vai ser niceno-constantinopolitano. Então, o primeiro ponto é o estabelecimento da ortodoxia. A definição do credo niceno forneceu um padrão, a igreja passou a dispor de um critério de ortodoxia capaz de distinguir a fé verdadeira de interpretações errôneas. Todos nós já estudamos e sabemos que neste primeiro período, nesses primeiros séculos, houve muitas disputas e muitas heresias cristológicas. Então você tem gnosticismo, você tem monarquianismo, tanto o modalista quanto o dinâmico. Você tem uma série de heresias ali que um credo do peso do credo niceno vai colocar rumos e vai colocar linhas seguras para que a igreja siga numa doutrina correta, numa ortodoxia. Falando da doutrina da Trindade, o Herman Bavinck destacou: desse momento em diante, a importância da doutrina da Trindade mudou. Niceia proclamou a existência de distinções em Deus e ensinou que o Pai, o Filho e o Espírito juntos eram Deus. Então, é de fato um marco o Concílio de Niceia na questão da Trindade, nós sabemos, estabelecendo a ortodoxia neste assunto. Tratando de cristologia, o Alistair McGrath salientou: o credo niceno, ou mais corretamente o credo niceno-constantinopolitano de 381, declarava que Cristo era da mesma substância que o Pai. Essa afirmação veio a ser, desde essa época, amplamente considerada como um marco da ortodoxia cristológica no âmbito das principais igrejas cristãs, quer protestantes, quer católicas, quer ortodoxas.
Então, o McGrath na mesma linha de que foi um marco teológico importante o Concílio de Nicéia. E um segundo motivo, uma segunda importância de um credo em Nicéia foi a promoção da unidade da igreja. E é o que eu trago as Institutas, livro 4, capítulo 9, parágrafo 13. Calvino diz: por isso, ao surgir Ário, o Concílio de Nicéia foi reunido, o qual, com sua autoridade, não só esmagou os celerados intentos do homem ímpio, como também restituiu a paz às igrejas as quais ele havia inquietado. E assim afirmou, contra seu dogma sacrílego, a eterna divindade de Cristo. Quando, mais tarde, Eunômio e Macedônio excitaram novos tumultos, através do concílio de Constantinopla, recorreu-se a remédio semelhante contra sua insânia. No concílio de Éfeso foi debelada a impiedade de Nestório. Afinal, esta maneira de conservar-se a unidade foi ordinária na igreja desde o início, sempre que Satanás começava a maquinar algo. E aqui nós sabemos que, embora o arianismo tenha sido condenado em Nicéia, ele continuou, ele não foi exterminado, porque em Constantinopla, tempos depois, ele vai ser novamente condenado e ainda não morre, porque ele não foi uma heresia que ficou restrita àquelas cidades. Foi para os bárbaros, depois voltou. Então, de tempos em tempos, Satanás sempre atacava a igreja com esse tipo de heresia. E um terceiro motivo de importância para o estabelecimento de um credo em Nicéia foi métodos e termos para formulações futuras. Então, o método empregado em Nicéia, de reunir líderes eclesiásticos para examinar as Escrituras, refutar erros e formular uma confissão pública, tornou-se modelo para toda a história posterior da teologia cristã. Os concílios seguintes seguiram a mesma linha: Constantinopla, Éfeso, Calcedônia. O mesmo ocorreu séculos mais tarde com as confissões de fé reformadas. Na verdade, já no concílio de Jerusalém, Atos 15, nós temos apóstolos e presbíteros, tratando de um tema, mas isso então vai se repetir em Nicéia, questões sendo tratadas desta forma, e nos outros concílios, e mais tarde nas confissões de fé reformadas também. E sobre termos, Nicéia também contribuiu com termos para debates posteriores. Sobre isto, Carl Trueman, no livro Imperativo Confessional, afirma: ao oferecer um relato desse relacionamento em termos de substância, Nicéia I estabeleceu os termos do debate subsequente dessa discussão teológica. E considerando a ligação entre a resolução da matéria no primeiro concílio de Constantinopla e as discussões futuras sobre a cristologia, também estabeleceu os termos do debate sobre a compreensão da pessoa do Senhor Jesus encarnado. Hoje, qualquer um que rejeite a utilidade dos credos, mas articule um entendimento de Deus usando termos como substância, está em claro débito para com as tradições do debate teológico radicadas de modo direto nos debates e definições da igreja primitiva. Então, tanto Nicéia quanto outros concílios que vieram na sequência foram construindo um conhecimento teológico com termos muito próprios que vão ser usados depois nestas discussões. Vamos então agora ao nosso terceiro ponto, que vai ser o ponto mais demorado: o que são credos e confissões e qual a importância deles. Eu começo aqui com uma citação do Carl Trueman no livro Imperativo Confessional, que eu acho que boa parte de vocês já leu, que ele diz assim: um colega meu gosta de contar a seguinte história sobre uma igreja que costumava visitar. O pastor de lá tinha o hábito de subir ao púlpito, agarrar a Bíblia com a mão direita, elevá-la acima da cabeça e apontar para ela com a mão esquerda. Isto, ele declarava com voz explosiva, é o nosso único credo, a nossa única confissão. Ironicamente, a igreja era marcada pelo ensino que incluía os 5 pontos do calvinismo, o dispensacionalismo e uma forma de governo que refletia, em termos gerais, sua origem como uma assembleia dos irmãos de Plymouth. Ou seja, embora seu único credo fosse a Bíblia, em termos de detalhes de sua vida e ensino,
a igreja, na verdade, não se conectava com quase nenhuma outra congregação da história da igreja. Sem dúvida, ela tinha um credo, um resumo do que a Bíblia ensina sobre graça, escatologia e eclesiologia. O fato é que ninguém o havia registrado e apresentado ao público. Ele dá esse exemplo e ele continua mostrando que todo evangélico tem um credo, não é? Se nós fôssemos para o centro da cidade, naquela rua lá dos crentes, né? E começássemos a entrevistar pessoas ali, perguntando, escuta, na tua opinião, crianças podem participar da ceia? A pessoa talvez dissesse, sim, pode participar. Na tua opinião, o batismo é por aspersão ou por imersão? Ah, é por imersão. Na tua opinião, os crentes passarão pela tribulação? Não, eles serão arrebatados, ficarão 7 anos no céu. Na tua opinião, o governo da igreja, ele deve constar de pastoras? Ah, sim, claro. E nós teríamos ali uma confissão de fé particular. Este é o ponto, não é? Todo crente tem uma confissão de fé. A diferença é que nas igrejas sérias, essa confissão ela é escrita e publicada. Este é o ponto. Há poucos anos atrás, não sei se já fez 10 anos, as Assembleias de Deus resolveram fazer uma confissão de fé, não é? Para colocar ali a sua crença. Então é impossível que um crente não tenha uma definição de fé, uma confissão de fé. Na verdade, todos têm. A grande diferença é se essa confissão de fé ela é privada ou é pública. Nas igrejas mais sérias, a confissão de fé é pública. De modo que, se alguém te perguntar no que você crê, você tem a confissão de fé e os catecismos para detalhar exatamente qual é a sua fé. O que são credos e confissões? A palavra credo vem do latim credo, que significa creio. Os termos símbolo, do grego symbolon, e regra de fé, do latim regula fidei, regula veritatis, também são usados para referir-se a um credo. Boa parte das pessoas no meio evangélico acha que credo é coisa de católico, não é? Mas, na verdade, é a primeira palavra da maioria dos credos, ou credemos, quando o credo está no plural. Cremos, não é? Aí vira credemos, mas quando é credo, quando é creio, vira credo. E símbolo de fé é uma regra de fé, né? É uma regra de verdade. O Kelly, no livro Credos da Igreja Primitiva, define credo como uma fórmula fixa que sumariza os artigos essenciais da religião cristã e que goza da sanção da autoridade eclesiástica. O Philip Schaff, no Credos da Cristandade, define credo como uma confissão de fé para uso público ou uma forma de palavras estabelecidas com artigos de fé de autoridade certa que são considerados pelos autores como necessários para a salvação ou pelo menos para o bem-estar da igreja cristã. Então, é uma confissão de fé pública autorizada. A definição de uma confissão não difere, e aqui eu estou citando o Dr. Heber Pai, não difere basicamente da de um credo, senão na forma. Uma confissão contém mais ou menos os mesmos elementos de um credo, mas de forma bem mais elaborada, com detalhes que um credo não possui, por ser mais conciso. Uma confissão aborda mais assuntos do que um credo e os apresenta de forma mais sistemática. Um credo sempre começa com credo ou credemos, eu creio ou cremos, enquanto que as confissões geralmente não possuem essa característica. Então, a diferença é de forma mesmo, né? Os credos são mais sucintos, eles podem ser decorados, muitos têm, por exemplo, o credo apostólico decorado, são documentos mais sucintos. As confissões de fé são mais elaboradas, não é? Nenhum dos documentos desperdiça palavras e se perde com adjetivos. Todos são documentos muito densos, cada palavra ali tem um sentido muito profundo. Mas as confissões de fé, elas são mais extensas, são divididas em capítulos, né? De modo que dificilmente alguém vai decorar uma confissão de fé.
A origem primeira dos credos e confissões foram as declarações dos apóstolos sobre quem Deus é ou quem é Cristo. O chefe diz que, em um certo sentido, pode ser dito que a igreja cristã nunca existiu sem um credo. Então, quando Pedro diz, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não é? Essa é uma declaração de fé. E todas essas declarações de fé que foram feitas pelos apóstolos, elas aos poucos foram se tornando fórmulas batismais, em que quando um catecúmeno, depois de um período, ele ia ser batizado, ele declarava, creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. E essas fórmulas batismais foram avançando até se tornarem credos da igreja. O credo apostólico tem esta história, não é? A Igreja Católica tem a lenda de que o credo apostólico teria sido feito numa sentada, porque são 12 artigos de fé ali. Então, cada apóstolo escreveu um artigo numa mesa, não é? Isso é uma fábula, porque o credo apostólico ele foi sendo formado de fórmulas menores. Você tinha a forma italiana, a fórmula romana, que eram, como nós conhecemos o credo apostólico, em formação, pedaços, né? E foi crescendo até se formar o credo apostólico. E algumas das cláusulas, especialmente desceu ao Hades, é muito posterior ao período apostólico. Desceu ao Hades foi a última cláusula colocada ali por Rufinos, bispo de Aquileia. E é uma cláusula até contestada por alguns, porque ela traz muito mais confusão do que ensinamento. Interessante, aqui no seminário nós temos a obra gigante do Philip Schaff, Credos da Cristandade, e lá nós temos o comentário de Rufinos sobre o credo. E no comentário ele explica que quando no credo dele ele inseriu desceu ao Hades, ele quis tão somente dizer que Cristo desceu à sepultura. Não precisava, né? Não precisava de fato, porque isso traz bastante confusão. Mas o próprio criador da frase, ele explica que não tem nada a ver com o inferno, como algumas denominações depois vieram a ensinar que Cristo teria descido ao inferno para pregar aos mortos uma segunda chance àqueles que estavam no inferno. Esses são os pentecostais, e os luteranos afirmam que Jesus desce ao inferno para proclamar a sua vitória. Tá? Uma nota aqui de cultura pop, aquele filme feito pelo Mel Gibson, A Paixão de Cristo, foi anunciada uma continuação e parece que ele vai explorar bastante esse tema de Jesus descendo ao inferno. Então, podemos nos preparar para muitas dúvidas aí com os membros da igreja, se Cristo desceu ao inferno mesmo. Então, pode se preparar com a argumentação bíblica para mostrar que Cristo não foi ao inferno. Calvino diz que o inferno subiu à cruz. E Cristo, nas suas últimas palavras, ele diz ao bandido, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e mais forte ainda, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, ele não foi para o inferno, ele entregou o espírito a Deus Pai. Mas, fechando o parênteses da cultura pop, voltemos para cá. Então, apenas figuras para mostrar que o credo é breve e conciso, e a confissão de fé é extensa e detalhada. Faltou dizer aí dos catecismos. Os catecismos, eles foram formas de transformar confissões num formato mais didático, não é? Porque não sei o que acontece em nosso cérebro, que ele tem mais facilidade para decorar perguntas e respostas do que parágrafos inteiros. É muito mais fácil você ter aí umas 10, 20 perguntas de um catecismo decorado do que capítulos da confissão de fé, não é? É por isso então que os catecismos sempre foram uma forma de as pessoas decorarem doutrinas, especialmente as crianças, né? O breve catecismo é especialmente para as crianças, no caso de Westminster.
No Novo Testamento encontramos a necessidade de se crer corretamente na reta doutrina. Então, ainda há no meio evangélico uma resistência para com credos e confissões, achando que credos são coisas de católicos, confissões. Alguns nos acusam que nós colocamos as confissões acima da Bíblia, e esse tipo de acusação há uma certa antipatia com credos e confissões, infelizmente até dentro da própria IPB, não é? Nós sabemos. É possível você visitar alguma igreja presbiteriana em que eles nunca ouviram falar de confissão de fé de Westminster. Isso é possível, tristemente. Então, qual é a base qual é o impulso básico ou a base para nós, de fato, entendermos que credos e confissões são necessários? É a ideia de que a Bíblia, a própria Bíblia, nos motiva a crer corretamente, né? Ortodoxia é algo que está na Bíblia, o crer corretamente. E aí eu trouxe apenas alguns versículos para mostrar isso, como a Bíblia dá essa ênfase. Por exemplo, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Observe a fidelidade do apóstolo. Paulo não fez uma ceia paulina, ele não acrescentou elementos, ele não modificou aqui e ali. O que eu recebi do Senhor, isto eu vos entreguei, sem adicionar, sem subtrair, sem modificar. E aí ele faz a instituição, ele repete as palavras da instituição. O mesmo ele faz em 1 Coríntios 15, que é o texto clássico da ressurreição, né? É o capítulo que mais trata sobre a ressurreição, a nossa ressurreição inclusive. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, de trás para frente, ele repete, eu vos entreguei o que eu recebi, 2 pontos, e ele passa com máxima fidelidade. E o começo do versículo é assustador, porque Paulo diz que ele vem lembrar o evangelho que anunciou, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei. Paulo está dizendo, vocês serão salvos se vocês crerem neste evangelho que eu vos anunciei, não em outros evangelhos. E aqui, meus irmãos, especificamente, qual era o contexto, qual era o ponto aqui? Corinto era uma cidade muito próxima de Atenas. Se você olhar no mapa, você sabe que Corinto era um istmo de terra, né, entre o continente e o Peloponeso. E olhando assim no mapa, à direita você tem Atenas. E se a influência de Atenas atingiu o mundo e ainda nos atinge, imagine Corinto que estava ali ao lado. Então, alguns crentes estavam mais inclinados a um platonismo, neoplatonismo, aquelas ideias de que o nosso corpo é a prisão da alma e de que na morte essa alma é liberta, do que a ressurreição. Porque para essa linha de pensamento, platonismo, neoplatonismo, a ressurreição é uma piada. Como assim? A alma vai voltar para o corpo? Vai voltar para a prisão? E é por isso que Paulo é tão enfático em mostrar que se eles querem ser salvos, eles sigam o evangelho correto. E aí ele vai falar como é que será a ressurreição. E no final, porque se a nossa vida se limita a essas coisas, as coisas deste mundo, nós somos os mais infelizes deste mundo. Ele vai rebater aquele pensamento que estava influenciando os coríntios, tão próximos, né, ali de Atenas, mostrando que este é o Evangelho. Em Gálatas 1:23, ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Fé aqui e em outros textos não é o ato de crer, mas é o conjunto de verdades do Evangelho. E Paulo era aquele que estava procurando destruir esta fé. E agora ele é o maior pregador, ou um pregador que levou a fé a lugares longínquos.
Então, fé como um conjunto de ensinamentos, conjuntos corretos de ensinamentos da palavra de Deus. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A fé evangélica, o conjunto de ensinos corretos da palavra de Deus. Então note que a Bíblia nos mostra que nós devemos crer nas coisas corretas, e isso é base para a ideia de credos e confissões. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, radicados, edificados e confirmados. Para que, quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. A palavra doutrina em círculos evangélicos, ela também não é muito bem vista, né? Até em igrejas presbiterianas. Às vezes você encontra pessoas dizendo que preferem temas atuais do que temas doutrinários, mas a Bíblia enfatiza doutrina, conjunto de ensinamentos corretos. Paulo escrevendo a Timóteo: impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, ênfase na doutrina. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. De novo, doutrina associada com salvação. Seguir a reta doutrina significa salvação. Não é difícil nós percebermos isso. Nós não cremos que testemunhas de Jeová estejam salvas. Nós não cremos que católicos romanos estejam salvos, nem que adventistas sejam salvos. É por isso que nós os evangelizamos. E por que eles não estão salvos? Porque estão na doutrina falsa. Estão na doutrina falsa. Eles carecem de evangelização. Então, é a boa doutrina, é a doutrina correta que vai conduzir ao caminho de Cristo, ao caminho de Deus. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, e aí segue, mas a ênfase também na doutrina. Eu e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, alguns seguindo esses falatórios inúteis, profanos, contradições, professaram isso, se desviaram da fé. E aqui Timóteo é instado a guardar o que foi confiado. Então, essa é a importância da doutrina, do reto saber, de uma fé totalmente bíblica. Afirmações como tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus e creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, foram desenvolvendo-se até tornarem-se credos batismais e posteriormente credos para toda a igreja, como eu já falei. A fonte desta regra de fé, aceita pelos estudiosos, está em Mateus 28:19, a grande comissão. O indivíduo que desejava ser batizado e fazer parte da igreja de Cristo devia professar a sua fé nas doutrinas essenciais do cristianismo. Essa profissão de fé era feita pelo candidato de forma decorada perante a igreja. Alguns autores nos dizem que a classe de catecúmenos da época poderia durar até 2 anos, porque era muito sério, especialmente numa época de perseguição, você batizar uma pessoa que se declararia cristã e por causa da perseguição ela negara Jesus Cristo. Então eles davam um tratamento bastante forte para os catecúmenos. Nós temos histórias de catecúmenos morrendo
morrendo em Roma, né, sendo torturados lá no Coliseu, né, catecúmenos. Hoje algumas igrejas, há igrejas que nem catecúmenos fazem mais, né, não preparam mais, e há igrejas que fazem um curso muito rápido, que não ensinam os princípios básicos da fé. Nós devemos cuidar muito nesse sentido, né, porque se naquela época eles já se preocupavam, nós, nesta época tão confusa, de tantos pensamentos, de tantas falsas doutrinas, nós deveríamos nos preocupar mais com isso também. Em um período posterior, os credos tornam-se base para as confissões de fé. Se o quarto e o quinto séculos foram pródigos, foram abundantes na formulação dos credos, credo niceno, depois o constantinopolitano, o credo da Calcedônia, o atanasiano, os séculos 16 e 17 foram frutíferos em confissões e catecismos. E eu trago aqui trecho do livro do reverendo Ermstein, eu creio, em que ele diz o seguinte: na Reforma, as igrejas logo sentiram a necessidade de formalizar a sua fé, apresentando sua interpretação sobre diversos assuntos que as distinguia da Igreja Romana. Com o passar do tempo, surgem outras denominações dentro da Reforma que discordavam entre si sobre alguns pontos, daí a necessidade de se estabelecer, cada um per si, os seus princípios doutrinários. Então, nós percebemos que romper com a Igreja Católica Apostólica Romana, naquele período, a única igreja, era um ato muito grande, muito forte. Eles precisavam, de fato, ter um embasamento bíblico doutrinário no papel para tamanho ato, né, de rompimento. E as igrejas, então, da Reforma, na medida em que foram saindo da Igreja Romana, foram escrevendo as suas confissões, mesmo para estabelecer suas diferenças de pensamento. Tá? Nós podemos pensar em algumas coisas aqui. Primeiro, que a primeira geração de reformadores, ela não detalhou tanto. Não é? Você tem ali Lutero e Zwinglio e os primeiros tratando dos grandes temas, né, para justificar uma saída de Roma. Quando você avança 80 anos e até um pouco mais, é que você vai ter o Westminster lá na frente. E aí o Westminster vai detalhar muito mais essas diferenças. Não é? E Calvino também. Então, você tem esse desenvolvimento teológico. De modo que não é estranho nós vermos hoje teólogos liberais até concordando com pontos dos reformadores da primeira geração, mas dificilmente eles vão concordar com Westminster, em que a verdade já está detalhada, burilada, em que se desce a mais detalhes. As primeiras lutas foram mais gerais, né? Depois é que se detalhou mais a doutrina. E aqui chegamos no nosso quarto ponto. Eu listei aqui alguns pontos sobre a importância dos credos e das confissões. Primeiro, uma importância apologética, tanto nos primeiros séculos da Igreja, quando as heresias cristológicas ameaçaram a fé, como no final da Idade Média, quando os ataques à fé vieram mais sofisticados por conta do escolasticismo, os credos e as confissões foram instrumentos de defesa da fé cristã, estabelecendo o conteúdo ortodoxo da fé cristã e rechaçando as heresias antibíblicas. Então, nos primeiros séculos, heresias cristológicas, basicamente, nós temos dentro desse universo de Niceia justamente Atanásio, que foi um gigante da argumentação, lutando contra o erro. Alguns estudiosos mostram que por pouco a igreja não acordou ariana naquela época, porque muita gente estava seguindo o arianismo e foi o empenho e a luta de Atanásio que fez com que o povo acordasse e ficasse firme na ortodoxia.
A importância dos apologistas, a importância da apologética. Esse é um tema também que não é muito visto, não é? De vez em quando você pode ouvir uma frase: ao invés de você estar debatendo isso, você deveria estar evangelizando, deveria estar buscando almas para Cristo, não é? Há pouco tempo atrás, um pastor de um outro país, numa situação totalmente diferente, em que a igreja lá já está ordenando homossexuais, ele me fez essa crítica. Ele disse: você no Brasil estão lutando por coisas, por detalhes da fé, vocês deveriam estar evangelizando. E a minha resposta para ele foi a seguinte: se nós não lutarmos nestas frentes que nós estamos lutando aqui, doutrinárias, teológicas, a igreja do Brasil se torna a igreja onde você está agora, ordenando homossexuais. Então, é nas lutas doutrinárias que os apologetas, né? Os apologistas, eles vão defender a doutrina da igreja, e isso é necessário. Se não fossem os apologistas dos primeiros séculos, nós não sabemos como a igreja estaria hoje, que tipo de heresias nós teríamos seguido. Então, essa é uma luta altamente necessária. Essa é a importância de credos e confissões. Uma segunda importância, profissão de fé individual. Com o credo nós dizemos o que cremos, com as confissões nós publicamos o que confessamos. Em dias de muita informação e muito mais heresias que nos tempos da Reforma, os credos e as confissões são instrumentos importantes para deixar claro aquilo que cremos e confessamos. É uma verdade bem fácil de nós pegarmos essa, né? A diferença, meus irmãos, é que nós estamos num tempo em que há muitos pensamentos, muitas heresias, muitas ideologias diferentes. Às vezes os irmãos da igreja, às vezes surge essa dúvida, né? Por que no período bíblico um eunuco pede para ser batizado e não precisa passar por classe de catecúmenos? E ele é batizado, não é? Por que alguns batismos, ou um carcereiro, qual é a base para nós termos classe de catecúmenos nas nossas igrejas, se na Bíblia as pessoas são batizadas rapidamente? E um dos pontos é exatamente esse. Para um judeu daquela época, mudar a cabeça para o cristianismo era basicamente encaixar Jesus como Messias. Foi o exercício que Paulo teve quando perdeu a visão e teve que reconfigurar toda a sua fé e todo o seu pensamento. Não foi muito difícil para um judeu que cria na Bíblia, e você coloca agora Jesus Cristo como Messias, você não precisa fazer grandes mudanças. Agora pense na mente de algumas pessoas que chegam na nossa igreja, que já foram espíritas, católicas, adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová, e parece brincadeira, mas tem gente nesse mundo que já foi tudo isso mesmo, não é? Ou veio de uma igreja da teologia da prosperidade, que acha que você é abençoado quando dá dinheiro. Na igreja que eu pastoreio, eu estou cansado de ver pessoas que vão pela primeira vez na igreja, gostam da igreja, gostam da pregação, e aí na porta me perguntam: como é que eu faço para ser membro da igreja e para onde eu mando o meu dízimo? Porque é aquela ideia das igrejas neopentecostais de que você dá dízimo para receber bênção. Então você tem que dar dízimo e você tem que fazer parte de uma igreja por causa da cobertura espiritual. Se você ficar sem igreja, você perde essa, que eles chamam, né, no neopentecostalismo, de cobertura. Então, é um choque para esse pessoal quando a gente diz: não, aqui é diferente. Aqui você senta no banco, frequenta, passa por uma classe de catecúmenos e depois de um tempo é avaliado, analisado pelo conselho para depois se tornar membro. Porque no meio neopentecostal, se a pessoa tropeçar na calçada e cair lá dentro, ela já é batizada e já se torna membro. Não há critérios, desde que você dê dinheiro,
Na verdade, algumas dessas igrejas nem têm membresia, né? Nem têm rol de membros. Mas essa é a questão. É por isso que nós fazemos classes de catecúmenos, porque a cabeça das pessoas da nossa época, ela precisa ser trabalhada na reta doutrina, no evangelho genuíno de Cristo. Profissão de fé individual. Profissão de fé coletiva. A igreja não é um amontoado de pessoas que pensam diferente. Já vimos alguns textos bíblicos mostrando que temos uma fé em comum, um corpo de doutrinas. Em dias em que há milhares de denominações dizendo-se cristãs, onde o pluralismo, a indefinição teológica e a aversão por doutrina prosperam, e dias em que o lema é o equilíbrio que oculta sob o manto da tolerância a síntese hegeliana, é importante a igreja declarar o que crê e o que confessa. Então, a igreja não é um amontoado de pessoas que pensam diferente. É por isso que nós temos classe de catecúmenos, as pessoas são examinadas pelo conselho e aí se tornam membros, não é? Algumas igrejas são mais abertas neste ponto e acabam recebendo como membros pessoas que estão discordando de pontos, que para mim são pontos importantes. Sacramentos, por exemplo, não é? Como é que você admite como membro da tua igreja alguém que não concorda com o batismo infantil? E quando essa pessoa tiver filhos, como é que vai ser? Como é que você admite como membro da igreja alguém que não crê nas doutrinas da graça? Alguém que acha que é o livre-arbítrio quem leva a pessoa à salvação. E isso para nós soa muito estranho, mas nós vemos isso em igrejas presbiterianas. Nós vemos às vezes presbíteros que não aceitam o batismo infantil. Nós vemos às vezes membros que são membros há anos da igreja que não aceitam a doutrina da predestinação. Então, você vai ter um exército dividido se você não tiver um critério para aceitar membros na igreja. Tá? Aqui no final deste parágrafo, eu disse, em dias em que há milhares de denominações dizendo-se cristãs, onde o pluralismo e a indefinição teológica e a aversão por doutrina prosperam, e dias em que o lema é o equilíbrio que oculta sob o manto da tolerância a síntese hegeliana, é importante a igreja declarar o que crê e o que confessa. O que seria essa síntese hegeliana e equilíbrio? E eu creio que isso não é novidade para vocês. É a ideia de Hegel de tese, antítese e síntese. Então você tem, aquela ilustração pode ajudar, né? Você tem a tese, o contrário da ideia que seria antítese e formando uma espécie de meio termo, uma síntese que por sua vez se torna tese, que terá uma antítese, que por sua vez uma nova síntese. Então muito do pensamento da sociedade caminha dentro desse exercício, não é? Caminha dentro dessa ideia. E basta acompanharmos as discussões de Supremo Tribunal Federal, as discussões de Senado, de Câmara de Deputados, que nós percebemos que ideias que no passado eram vistas como certas, daqui a pouco elas vão assumindo um meio termo e daqui a pouco elas são erradas dentro dessa construção. Então, por exemplo, se você entrevistasse há 40 anos atrás pessoas na rua perguntando sobre o que elas acham de dois homens viverem juntos, maritalmente, as pessoas diriam, isso é um absurdo, não concordo com isso. E aliás, há pouco tempo atrás eu vi um vídeo que resgataram dos anos 80, em que as pessoas dizem claramente, isso é um absurdo. Algumas diziam até, tinha que matar. É chocante nós percebermos como o pensamento das pessoas e o pensamento de uma sociedade vai mudando e nunca mudando para pior por causa do pecado, não é? De modo que conceitos que hoje são errados, daqui a pouco eles se tornam naturais.
E isso vai acontecendo na igreja, meus irmãos. Eu me lembro de uma época de aluno, sentado nessas cadeiras, o reverendo Hermes tem dando aula, e o reverendo Hermes tem falando isso lá atrás. Vou fazer as contas aqui. 30 anos atrás. O reverendo Hermes tem falando assim, olha, hoje estão debatendo ordenação feminina, mas no futuro o debate vai ser ordenação de homossexuais. E eu ouvi aquilo e eu pensei, o professor exagerou, isso nunca vai acontecer. Profético, de fato. Porque ele já dizia isso na época, os argumentos são os mesmos. Né? Os argumentos não são bíblicos, eles são sociológicos. Então você percebe que quando as pessoas não estão ancoradas na palavra, elas são levadas pelos ventos e a sociedade, ela é levada mesmo. E você percebe isso aqui muito próprio na sociedade. A sociedade vai fazendo sínteses e vai mudando a opinião por meio de síntese, e o pensamento ele vai se distanciando daquele padrão correto rapidamente. E isso na igreja se chama equilíbrio. Um pastor equilibrado, um culto equilibrado. E eu trago aqui 2 autores que têm... O primeiro apenas vai demonstrar uma antipatia pela palavra, não vai entrar no assunto, mas o segundo vai entrar no assunto. O primeiro é o Packer, no Conhecimento de Deus. E eu digo ali, este equilíbrio equivocado na igreja tem sido denunciado por alguns pastores. Antes de entrar na citação dos pastores, o que seria um pastor equilibrado, usando, né, o que as pessoas falam no mundo evangélico? Um pastor equilibrado é um pastor que não é radical. Né? Então, meu pastor, ele nem bate palma, mas ele nem fica parado igual uma estátua. Ele mexe um pouquinho, é um pastor equilibrado. O meu pastor, ele nem fala glória e aleluia 10 vezes no culto e ele nem fica mudo. De vez em quando ele solta algumas expressões. Então, é o equilíbrio. O meu culto é equilibrado, o culto lá da igreja é equilibrado. Não tem palmas, mas tem uma bateria. Então, essas formulações de equilíbrio, meus irmãos, elas partem do mesmo pressuposto, de que eu elejo 2 radicais, 2 lados e tento fazer um meio termo. Síntese hegeliana, sendo aplicada nas nossas igrejas muitas vezes. Não há problema você ser considerado radical. Na verdade, se você está na Bíblia, você vai ser visto como radical. A nossa missão não é popularidade, é fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Então, essa palavra equilibrada ela é muito perigosa, porque ela esconde justamente esse exercício da síntese hegeliana. E agora sim, Packer diz o seguinte: não está em jogo a questão de sermos bons em teologia ou equilibrados, palavra horrível e pretensiosa, em nossa abordagem dos problemas da vida cristã. O caso é este: podemos dizer com simplicidade e franqueza, não porque sentimos ser nosso dever como evangélicos, mas por tratar-se de um fato real, que conhecemos a Deus e que por esse conhecimento os desprazeres que tivemos ou os prazeres que não tivemos, pelo fato de sermos cristãos, não nos afetam. Packer está no começo do livro Conhecimento de Deus, tratando sobre conhecimento que deve ser relacional, né? Não apenas de ouvir falar, mas eu achei interessante esse destaque, a antipatia dele pela palavra equilibrado. E aqui Michael Horton, no livro Creio, ele vai no ponto. O anti-intelectualismo também é arrogante no seu argumento pelo equilíbrio. As pessoas frequentemente imploram por equilíbrio quando não querem gastar tempo para pensar através do seu próprio ponto de vista. Sustentar uma posição dita de centro nos livra do trabalho de ter que, na verdade, usar habilidades críticas. Evitando que o pensamento se processe, ele é um mero ato de vontade que tenta erguer a frouxidão do nosso pensamento preguiçoso. No entanto, este argumento pelo equilíbrio não tem nos detido de reivindicar uma superioridade moral por ter a graça, moderação e desembaraço sofisticado de nos posicionarmos acima e fora do debate. Então, para Horton, equilíbrio do ponto de vista intelectual é preguiça. Porque se você estudar bem um tema, você não vai ficar no meio termo.
você vai se definir num dos lados. Mas essa preguiça intelectual faz com que as pessoas fiquem no meio termo, tentando agradar os dois lados e ainda uma pose de superioridade, porque as pessoas se mantêm meio que acima e fora do debate. E isso é muito comum. Eu me lembro de um dos ministros do STF, quando havia aquela discussão de uso de células-tronco, ele declarar exatamente isso quando ele foi perguntado: qual é a posição do senhor? E ele disse: eu me mantenho no meio onde habita a virtude. Ainda deu ares, né, de intelectualidade, porque é uma posição bastante cômoda você não tomar partido, mas ter uma posição dita equilibrada ou de centro. Mas fechando então esse parênteses, voltando aqui à importância dos credos e confissões. Uma outra importância é um referencial objetivo. Nós vivemos em tempos de subjetivismo. Muitos têm vivido mais pelo sentir do que pelo crer. Em tempos assim de supostas revelações, visões e sonhos, a palavra de Deus e, por consequência, os credos e confissões são referenciais objetivos da vontade de Deus para com o seu povo. Então a verdade é objetiva, não é? E aquele que está ancorado na Bíblia, ele crê naquilo que está escrito, não em subjetividades. Aqueles que levam a sua vida cristã na base de sonhos e supostas revelações, vozes na mente, eles têm uma vida de subjetividade e eu diria até de problemas que podem se tornar em problemas mentais. Uma vez eu ouvi uma palestra de um pastor que cuidava de questões assim, e ele disse que o número de evangélicos que precisam de tratamento mental é bastante grande. E na sua maioria são de igrejas que vivem de revelações, né? É um subjetivismo, uma coisa assim. Então, eu não posso sonhar ou ouvir alguma coisa que eu já acho que é Deus falando comigo. Isso é um perigo de fato. Deus conta com a nossa razão. Ele nos mandou 66 livros, né? O John Stott, naquele livro Crer é Também Pensar, ele fala desse aspecto, de que Deus conta com a nossa racionalidade. São 66 livros para nós começarmos a conhecê-lo. Então, referencial objetivo, historicidade da nossa fé. Os credos e confissões nos mostram que a fé é histórica e que há um desenvolvimento histórico nos assuntos teológicos. Aquilo que cremos e confessamos não surgiu há alguns meses, seguimos a fé de nossos pais antigos. O credo apostólico, por exemplo, começou a ser escrito no 2º século pelos pais da igreja. Então, há um desenvolvimento, como nós dizemos, nós vamos subindo nos ombros dos nossos pais, nos ombros de gigantes, e os nossos filhos subirão em outros ombros. Há um desenvolvimento teológico e há uma historicidade da nossa fé. Pureza doutrinária da igreja é um outro benefício de credos e confissões. A Confissão de Fé de Westminster mostra que há igrejas mais puras e menos puras. Quando uma igreja não tem um corpo de doutrinas definido e mal sabe no que crê, a possibilidade de desvios de seus membros é bem maior. Uma igreja que sabe e vive o que crê é uma igreja vitoriosa ou saudável, né? Uma igreja que crê corretamente e coloca em prática aquilo em que ela crê. Em um formato didático, a organização do conteúdo dos credos e confissões facilita o ensino das verdades bíblicas para crianças e adultos. Os catecismos, que em muitos casos são a própria confissão, em formato de perguntas, são eficazes nesta tarefa. Nós também já vimos. Queremos que apenas a palavra de Deus é inerrante, sem erros, infalível, sem falhas. E, portanto, os credos e as confissões devem estar subordinados a ela. E aí eu cito aqui o Philip Schaff. A Bíblia é norma normans, as confissões são norma normata. A Bíblia é a regra de fé, regula fidei. A confissão, a regra da doutrina, regula doutrinae. A Bíblia tem, portanto, uma autoridade divina e absoluta. A confissão tem apenas uma autoridade eclesiástica e relativa. Então a Bíblia é norma normans, é norma que regula. As confissões são norma normata, norma regulada.
Então note que elas não estão no mesmo nível, a Bíblia está acima. A Bíblia está acima e ela regula as confissões de fé. As confissões de fé têm que ser bíblicas, senão elas não prestam. A autoridade dos credos foi reconhecida pelos principais reformadores e por isso seu uso foi grande dentro das igrejas reformadas. Lutero, Calvino e Zwinglio incluíram credos em seus sistemas de teologia. A estrutura das institutas, por exemplo, de Calvino aponta para o credo apostólico. Livro 1, Deus Pai, livro 2, Deus Filho, livro 3, Deus Espírito Santo, livro 4, Igreja. Aqui uma figura bem conhecida também, não é? E eu uso a citação do Bavinck, não na sistemática dele, mas naquele livro menor que se chama Teologia Sistemática, que foi lançado pela SOCEP. O Bavinck diz assim: a função das confissões ou credos não é puxar a Escritura para trás, mas mantê-la e protegê-la contra caprichos individuais. Longe de violar a liberdade da consciência, elas dão suporte a esta liberdade contra todo tipo de espíritos heréticos que procuram fazer com que almas fracas e desinformadas se extraviem. E, finalmente, as confissões não impedem o desenvolvimento do conhecimento, mas conservam-no no curso correto do mesmo, e são elas mesmas checadas e revisadas à luz das Sagradas Escrituras, que são a única regra de fé. Então, ali à direita você tem uma figura mostrando o que seria crer na Bíblia sem interpretação histórica. Note, católicos dizem crer na Bíblia, espíritas dizem crer na Bíblia, uma série de seitas dizem crer na Bíblia. Mas eles creem no quê? Quais são as balizas doutrinárias? As igrejas reformadas têm credos e confissões como essas balizas doutrinárias. Então, nós não precisamos formular de novo uma doutrina da Trindade. Ela está formulada. Nós não precisamos formular de novo uma doutrina das naturezas de Cristo. Nossos pais formularam isso com base bíblica e nós cremos, porque tem base bíblica. E assim nós vamos avançando. Essas são as balizas. Há uma retroalimentação, né? A Bíblia alimenta as confissões e as confissões dão essas balizas para que a igreja avance. E a interpretação com história. E concluindo, meus irmãos, chegando ao final, todo crente assume um credo, uma confissão de fé. A questão é se ela é privada ou pública. Os credos e confissões são importantes, especialmente em tempos de tantas crenças estranhas na igreja evangélica brasileira. Presbiterianos creem nos principais credos da igreja: apostólico, niceno, atanasiano. Um dia desses um jovem me perguntou exatamente isso, se nós cremos, se a IPB ela adota esses credos. Eu não creio que adote formalmente, mas não há nenhuma dificuldade com esses credos, né? Eles expõem o pensamento ortodoxo, o credo apostólico, o niceno e o atanasiano. E presbiterianos subscrevem os símbolos de fé de Westminster, Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo, e eu termino com uma bela história retirada, citada pelo Carl Trueman no artigo Por que Cristãos Precisam de Confissões. Ele diz o seguinte: um general do exército dos Estados Unidos estava em uma grande cidade do Ocidente num tempo de muita confusão e de revoltas violentas. As ruas estavam sendo invadidas diariamente por pessoas perigosas. Certo dia ele percebeu vir na sua direção um homem com uma singular combinação de calma e firmeza no semblante, cujo comportamento inspirava confiança. Ele estava tão impressionado com o porte deste homem em meio àquele alvoroço que quando o homem passou, ele virou-se para olhá-lo. Notou que o estranho fez a mesma coisa. Observando que ele se virou, o estranho veio ao seu encontro, tocou no seu peito com o dedo indicador e fez uma pergunta inusitada: qual é o fim principal do homem? Ao perceber o código, o oficial respondeu: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ah, disse o estranho, eu sabia que você era um garoto do breve catecismo, só pelo seu olhar. Uau, isso era justamente o que eu estava pensando de você, foi a resposta do general. Depois dessa história, Benjamin Warfield comenta: vale a pena ser um garoto do breve catecismo, eles crescem para ser homens. E melhor que isso, crescem para ser homens de Deus.
Então, nós não somos mais garotos, não é? Mas que nós tenhamos as confissões na nossa mente e no nosso coração e que nós criemos mais garotos do breve catecismo, para o bem da igreja, para o bem do reino de Deus.